No último vídeo, nós falamos sobre linguagem de programação. Então, vamos agora falar sobre a linguagem que nós vamos utilizar, né? No nosso caso, a linguagem C, C++. Então, C é uma linguagem de programação compilada, no caso de propósito geral, né? Estruturada, né? A programação é uma programação estruturada, imperativa, procedural e que foi padronizada pela ISO, tá? Criada em 72 por Dennis Rich, no laboratório AT&T da Bell Labs, né, onde surgem grandes ideias até hoje, para desenvolver, no caso, na época era para desenvolver o sistema operacional chamado Unix, né, que antigamente foi originalmente escrito em Assembly. Essa é uma história bem interessante sobre essa evolução, porque graças ao surgimento da linguagem C, hoje nós estamos na computação no ponto que está. Porque até nesse período aqui, para você desenvolver um sistema operacional, né, que é o Go, nós temos aí o Windows, o Linux, por exemplo, você tinha que fazer a escrita em Assembler. E Assembler é uma linguagem, né, uma linguagem bem mais próxima do computador do que a nossa linguagem. Então, é uma linguagem muito complicada de trabalhar e que demandava muitas pessoas para fazer, às vezes, um programa bem simples, igual nós vamos fazer no nosso curso aqui. Então, quando surgiu a linguagem C, ele deu esse boom nessa tecnologia nossa, né? Porque no caso agora os programas que demoravam, precisariam de equipes gigantescas, que demorariam anos para ser desenvolvidos, poderiam ser desenvolvidos em um mês com bem menos pessoas. Então o C, a linguagem C, ela trouxe um ganho, né, para a computação atual muito grande, né? Então o C, né, no caso nossa linguagem C, que essa linguagem que ela foi utilizada, né, igual nós falamos para desenvolver o Unix aqui, ela tem influenciado muitas outras linguagens pelo poder que ela tem. E, mais notavelmente, no caso, a linguagem C++, que originalmente começou como sendo apenas uma extensão do C. A ideia é que, no caso, né, mudou um pouco do paradigma da linguagem, né? Não vou aprofundar muito no que seria esse paradigma, mas eles começaram a incorporar na linguagem C um outro paradigma chamado orientação a objeto, onde a representação do programa ela é toda baseada no mundo real, onde cada objeto do mundo real representaria um objeto de software também. Mas não vamos aprofundar nesse caso, não, tá? Então começou como sendo uma extensão dele aí. Então de onde nós tiramos essa informação foi do caso do Wikipedia. Abaixo nós temos aí duas pessoas ilustres aí, né? Primeiro nós temos o Ken Thompson. Quem foi o Ken Thompson? Criador da linguagem B. Vocês devem estar pensando, né? Ah, então ele criou o B e depois criou o C. Basicamente foi isso. Ele foi um dos criadores da linguagem B, né? E a evolução dessa linguagem foi feita, né? No caso Ken Thompson, a evolução da linguagem feita por Dennis Rich chegou à linguagem que nós conhecemos hoje como sendo uma linguagem C. Mas aí vocês podem perguntar, existe uma linguagem A? Não, na verdade não existe uma linguagem A, tá? Mas foi a partir dessa linguagem B que nós chegamos à linguagem C. Então, quem quiser mais informações sobre isso aí, tem lá no site do Wikipedia aí. É só seguir esse link aqui, né? Ou então digitar linguagem de programação C também, que vocês vão encontrar informações mais aprofundadas sobre a linguagem C. Bom? Então vamos ver o que é uma estrutura básica de um programa C, C++. Então vocês vão ver que é igual uma receitazinha de bolo que a gente gosta de passar, né? Mas todo programa que nós vamos utilizar, ele vai ter sempre essa estrutura. Primeiro, nós vamos ter essa linha aqui, ó. Tá vendo? Ah, e só para vocês notarem, eu estou utilizando o padrão de cores do Code Blocks, que é a ferramenta que nós vamos utilizar na parte prática da disciplina, né? Então, primeiro nós temos aí as bibliotecas, né? Vocês podem ver que no Code Blocks ela marca de verde. Então, nós utilizamos aí, no caso, esse comandinho, né? A cerquinha include, para incluir essa biblioteca. Então, o que são essas bibliotecas? São arquivos, né, contendo várias funções que podemos incorporar ao programa. Nós vamos ver bibliotecas de entrada e saída, bibliotecas matemáticas, e podemos até mesmo, nesse curso nós não vamos chegar a ver, mas podemos criar bibliotecas também para serem incorporadas a outros programas. A segunda parte que nós temos é exatamente esse aqui, que a gente dá uma olhada, né? Nós temos aqui ó, o intmain. O intmain é uma função. Nós vamos ver mais detalhado para frente que é uma função, vamos criar funções. Mas isso por quê? Porque todo programa em C, C++ consiste exatamente que na definição de uma ou mais funções.
Então, o programa de C e C++ vão ter várias funções. Só que todo programa ele tem que conter, no mínimo, essa função chamada main, né? Que do inglês nós vimos o principal. Essa função main, ela é mais importante por quê? Porque ela que vai definir quais são os comandos que vão ser executados no seu programa. Então, ela vai definir se usar outras funções, elas vão partir provavelmente desse ponto aqui para alguma outra função, tá? Então, o bloco nosso básico dela aí vai ser definido da seguinte forma, né? Um int, nós vamos ver depois, que é um tipo de retorno que essa função tem. A função, o nome dela, seguido de parênteses, né? Podendo ter parâmetros ou não, em seguida nós vamos ver. Abre chave, né? Essa chave pode estar nesse ponto aqui, mas ela também pode estar aqui nesse ponto também. Alguns programadores definem essa chave aqui embaixo. Um bloco de comandos que nós vamos utilizar. E, por fim, um retorno. Tá? Esse retorno zero lá que nós vimos. Então, agora usando mesmo, qual que vai ser a estrutura básica de um programa que nós vamos utilizar durante as nossas aulas, tá? Então nós vamos ter sempre include IOStream. O que é esse IOStream, né? Como diz, IO, né, de entrada e saída, em inglês input, output, stream, que é o tipo de fluxo de dados. Então nós vamos usar essa biblioteca padrão de entrada e saída de dados, que ela vai nos permitir utilizar basicamente esses dois comandos, que são bem importantes, o comando cin e o comando cout, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas como podemos ver pelo nome, é cin, ou seja, em comando de entrada de C, e cout, ou seja, a saída, o comando de saída de C. No caso, na entrada e saída padrão do programa. Nós vamos ter que usar esse método useNamespace std, tá? Esse useNamespace std, que é o método padrão para a entrada e saída de dados. Ele é bem importante no nosso programa, que usando esse useNamespace std, nós vamos poder usar esse comando cin e cout de uma forma bem simples no nosso programa. A definição do uso mesmo desse use namespace é um pouco mais complicado a ideia dele, tá? Mas então, por padrão, a gente vai estar sempre utilizando esse use namespace std. Caso esqueçam de colocar esse use namespace std, vocês vão ver que o compilador vai retornar um erro quando a gente utilizar o cin e o cout, tá? Nós temos a nossa função, né, como vimos anteriormente, int main, né, então nossa função principal, que ela retorna um inteiro. E então esse retorno desse inteiro vai para quem, né, no nosso caso? A função main ela precisa retornar esse inteiro pela definição dela. E no caso, esse valor zero que a gente está definindo como padrão, é que geralmente o padrão do sistema operacional que deu certo, né, a execução desse programa, ele vai ser interceptado, como acabei de falar, pelo sistema operacional. Então, o sistema operacional, quando ele tiver tudo dado certo no seu programa, ele vai receber essa informação zero do programa que está sendo executado. Então, vamos ver então. Nós acabamos de ver então a definição básica de um programa. Como vimos lá no vídeo anterior, para que possamos utilizar, né, as informações, armazenar informações na memória, né, nós vamos precisar de definir variáveis. Então, vamos ver como é a declaração de variáveis em C e C++. Nós vamos sempre ter assim um tipo de dado, o nome da variável e podemos terminar com ponto e vírgula. Caso seja interessante definir mais de uma variável para o mesmo tipo de dado, então a gente pode seguir esse caminho. Definimos o tipo, o nome, vírgula, o outro nome, vírgula, o outro nome e, por fim, o último sempre ponto e vírgula. O ponto e vírgula é interessante, que a gente vai ver durante os programas em C, né? Até se a gente der uma olhada aqui atrás nós temos aqui no using std o ponto e vírgula e também no return 0 ponto e vírgula, né? É que a maioria das linhas de programação, das instruções, elas sempre vão terminar com ponto e vírgula, tá? Aí a gente vai vendo aí aos pouquinhos. Então, quais são os tipos de dados utilizados em C++? Nós vimos no vídeo anterior que nós podemos utilizar dados numéricos, podemos usar dados lógicos, né, verdadeiro ou falso lá, e também podemos utilizar literais. Vamos ver quais são os tipos mais utilizados na linguagem, no caso C e C++. Nós vamos ter os números inteiros, que a gente vai usar int para definir. Por exemplo, de números inteiros, 5, menos 5, 6. Então, como é que fica essa declaração? Então, como podemos ver, int, que é o tipo de dado, nota é o identificador que a gente está utilizando. Está vendo? É um identificador válido. Ponto e vírgula no final. Então, é uma declaração simples. Como? Ela passou por aqui,
nome da variável e terminou com ponto e vírgula. A outra nós temos aqui 3 variáveis declaradas do tipo inteiro, então ele fez o caminho de cá. Então ele veio por aqui, tipo de dado, nome da variável, seguida de vírgula, voltou aqui, uma outra variável, seguida de vírgula, voltou, uma outra variável e definiu e fechou usando ponto e vírgula aqui, como podemos ver. Um outro tipo de dado muito que a gente vai utilizar também é para representação de números reais. No caso, nós temos o float e o tipo double. Exemplos deles, né? 2.32, lembrando que eu chamei a atenção no último vídeo, né? Nós utilizamos o ponto para separar casas decimais. Menos 5.0, tá vendo? Então isso aqui indica que é um número real, né? Por causa do ponto zero, né? E as declarações, como nós vimos anterior, pode ser float x, double R1, vírgula R2 e assim por diante. O outro nós temos aqui é um tipo de dado caractere, que é um único caractere, tá? Que a gente vai usar o char para isso. Exemplos, como nós vimos lá, o caractere A, o caractere 1. Lembrando que o caractere ele sempre vai ter sempre o quê? Aspas simples entre eles, tá? Uma declaração, por exemplo, char x, char C1, C2. Um tipo que nós vamos usar para armazenar sequências de caracteres, né? Que nós vamos usar o tipo string. Os exemplos dele aqui, por exemplo, a palavra casa e João. Lembrando aí que as strings elas vão estar sempre entre aspas duplas, né? E a declaração, uma declaração que nós podemos ver, string, nome, dados. E por último, um dos últimos tipos que nós vamos utilizar se chama bool, tá? Que é um tipo lógico. Ele vai armazenar informações true ou false, tá? A declaração também é bem simples, por exemplo, bool, resposta. Tá? Então, esses são os tipos de dados mais utilizados na linguagem C e C++. Provavelmente vão ser esses únicos tipos que nós vamos utilizar durante todo esse curso BAC 004. Tá? Quem quiser obter mais informações sobre esses tipos de variáveis e essas coisas, só acessar esse link aqui, tá? Link de informações sobre tipo de dados C e C++. No caso, o nosso material construído aqui na Unifei, o BAC 004 Wikidot, né? Lá numa das aulas tem lá variáveis de tipo, tem umas informações quanto que é usado em cada tipo de dado armazenado, outros tipos de dados também. E o manual C++ que nós temos online, que é o www.c++.com, tá? Lá no tutorial dele tem também informações sobre essas variáveis. Então quem quiser saber um pouco mais sobre essas informações, basta acessar esses dois sites aí que tem mais informações para vocês. Então vamos ver então, nós vimos lá no vídeo anterior que uma constante, né, ela é igual a variável também, que representa um espaço de memória. A diferença dela de uma para a outra é que a constante, o valor, quando ele é definido, ele fica constante, ele não vai modificar durante o processo. Então, o que vai diferenciar uma declaração de constante por uma declaração, no caso de uma variável? É basicamente, né, ela vai aceitar, no caso, só definições simples, mas basicamente a declaração da palavrinha const antes do tipo de dado. Então vai ser const, o tipo de dado igual a variável normalmente. O tipo de dado, o nome no caso da constante, e aí a gente já define nesse momento qual é a informação que vai estar fixa dentro desse espaço de memória. Então a gente atribui, né? Esse aqui vai ser um operador de atribuição, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e o valor da informação seguido do ponto e vírgula aqui para fechar a nossa instrução. Então, um exemplo aí de uma definição, por exemplo, const float pi recebe 3.141592. Então, acabamos de definir uma constante pi aqui para ser utilizado no programa. Uma outra constante que nós definimos de nome, por exemplo, Ana Maria Braga. Então, uma definição de uma constante aqui do tipo string. Então, já que nós vimos as variáveis, vamos ver então como nós podemos fazer uma parte muito importante no processo. Que nós vimos lá que nós temos que fazer o quê? Receber dados, né? Uma entrada de dados e também apresentar dados. Então vamos ver qual é o comando de entrada de dados utilizados em C++. No caso então, o comando de entrada ele vai ser utilizado para quê? Para armazenar os dados digitados pelo usuário em variáveis. Então o usuário vai digitar uma informação no teclado e essa informação vai ser armazenada na memória do computador dentro de uma variável ou então uma constante. No caso, uma variável, né? Porque a constante não pode ser lida. Então, um dos primeiros comandos que nós vamos ver é o cin, como eu falei anteriormente, é o comando de entrada do C.
qual que é a sintaxe do programa, da linguagem? Ele vai ser sim, tá? Esse operador aqui, né, no caso maior, maior, tudo junto, e depois uma variável. Então essa é a instrução mais simples do comando sim. Então o que é isso? Quando aparecer esse comando no programa, ele vai aparecer lá na tela do computador esperando o usuário digitar uma informação. A informação que ele digitar, assim que ele apertar Enter, ela vai ser enviada para dentro dessa variável. Tá? Um outro comando que nós, e além disso também podemos ler várias variáveis simultâneas. Então, cin, né? No caso cin, variável 1, aí em seguida, tá vendo? Do sinal de maior, 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 variável 2, maior, maior, outras variáveis, maior, maior, até a última variável. Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Lembrando, o comando cin, ele pode ser utilizado para ler todos os tipos de dados que nós temos aí nessa linguagem, esses tipos de dados simples que nós temos na linguagem, exceto string com espaço. Nós vamos ver um outro comandinho que vai permitir fazer a leitura de strings com espaço, tá? Então, no nosso caso aqui, o cin, ele vai ser utilizado para ler todos os tipos de dados. Podemos ver nos exemplos abaixo. Por exemplo, criei duas variáveis, uma nome, uma float n1 e n2. Então, cin nome, né, uma leitura simples do nome, e uma outra cin n1, n2. Né? Então, quando a gente encontrar essa linha de código, que o compilador, né, na hora o programa que estiver executando, encontrar essa linha, ele vai ficar esperando o usuário digitar uma informação, e assim que ele apertar Enter, essa informação vai ser armazenada dentro da variável, no caso, dentro dessa variável nome. Um outro comando de entrada de dados, né, no caso que nós temos, é o comando getLine. Ele, nesse caso, só é utilizado para string. Tá? E por que a gente está vendo esse comando diferente? Porque nesse comando nós vamos utilizar exatamente para quê? Para ler strings com espaço. Porque como o comando cin não faz essa leitura com espaço, para que a gente possa obter esse comando, por exemplo, uma pessoa que digitou um nome, igual nesse caso aqui, Casa Nova, e seja armazenado tudo dentro de uma única variável string, vai ser necessário usar essa função, no caso aqui, getLine. E qual que é a sintaxe dela? Vai ser getLine cin, tá? Indicando que vai ser da entrada padrão dele, seguida por uma variável aonde vai ser armazenada essa informação. Então podemos ver no exemplo aqui embaixo, por exemplo, string nome, e aí a leitura getLine cin nome. Então o cin é a entrada padrão, no nosso caso a entrada padrão, lembrando, é o teclado. Então quando a pessoa digitar no teclado e apertar Enter, ele vai pegar toda aquela linha, né, como está o nome aqui, getLine, né, vai obter a linha e vai armazenar toda a informação dessa linha dentro dessa variável nome aqui do nosso nome aqui da nossa string. Vamos ver agora comandos de saída de dados. Então nós já vimos como obter os dados que o usuário vai digitar para a gente através do teclado. Então vamos ver como que nós podemos mostrar informações. Então o comando de saída de dados é utilizado para mostrar informações na tela. No caso, vai ser valores de variáveis e textos no formato de string. Tá? Então nós vamos ver isso aqui bem claro. Então o comando cout, né, a sintaxe dele é bem parecida com o cin. A diferença é que enquanto o cin o símbolo é maior, maior, o cout ela é menor, menor. Então cout menor, menor variável, cout ou um texto simples ou então várias variáveis. Tá? Eu gravo qual que é o símbolo aqui de uma forma bem simples. Por exemplo, como é cout, então é para uma saída. Então o símbolo, a direção desse símbolo, ele é para lá. Então é como se estou pegando a informação daqui e jogando para fora. E se a gente lembrar do comando cin, o comando cin ele vai em sentido da variável. Então nesse caso eu estou pegando a informação do teclado e estou enviando para dentro da variável, ou seja, estou enviando para a memória. Então uma forma simples de gravar, né, é que o cin envia para a memória, para a variável, e o cout está enviando para fora, no caso para fora do programa, né, que vai apresentar na tela do computador. É uma formazinha simples que eu uso aí para gravar o sentido, né, se é para lá, se é maior, maior, se é menor, menor. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Então imagina que eu criei uma variável int x recebendo o valor 5, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, mas quer dizer que eu estou jogando o valor 5 dentro da variável x, então eu posso simplesmente dar um cout x. Então ele vai apresentar na tela exatamente o que? A informação x aqui, então vai aparecer na tela 5.
Também posso apresentar um texto, por exemplo, Cout, digite um número. Se a gente der uma olhada aqui nesse caso, esse digite um número, ele é uma variável string também, só que é uma variável temporária, ela só existe nesse momento, mas ela é no formato de string, é um texto. Então, digite um número é uma string, igual nesse caso na linha de baixo. Essa composição aqui, o valor de x também é uma string. X é a variável que a gente declarou aqui, e reais também é uma string, então. Então são todas variáveis, sendo que essas duas variáveis elas só existem nesse momento aqui da execução. Então, como podemos ver, digite o número é uma string. Então, esses textos que vão aparecer na tela, que são textos auxiliares para complementar a nossa saída, eles vão estar sempre dentro de aspas duplas, tá? E ele vai representar exatamente o quê? Uma variável. Então, depois, quando eu quero uma outra informação igual à representação do x, eu tenho que colocar o símbolo menor, menor, uma outra variável. Acabou o x, eu não preciso colocar um outro texto, que é uma string. Então, menor, menor e a outra variável. Tá bom? Então, esses aí são os comandos de entrada e saída de dados. Nós vamos ver no próximo vídeo aí um exemplo de como podemos utilizar o comando cin e cout aí da linguagem C. Mas antes disso, vamos ver como utilizar comentários em C, C++. O que são comentários, né? Os comentários são textos que podem ser inseridos no programa com o objetivo de documentá-lo. Então, o comentário em si, ele não faz parte das instruções que vão ser executadas. Eles só servem para dar algum tipo de informação para quem está criando o programa. Então, existem dois tipos de comentário. Um que nós chamamos de comentário de uma única linha, que é o barra barra comentário, ou seja, tudo que estiver na frente do barra barra, ele vira um único comentário. Então ele não vai fazer parte do programa. E o que nós chamamos de comentário de várias linhas, ou comentário de bloco. Tá? Ele começa com esse aqui, um barra asterisco. Aí tudo que tiver dentro desse barra asterisco vai virando comentário até que se encontra quem? Um asterisco barra. Então, um exemplo aí, né, usando as cores do Code Blocks, que vocês vão utilizar lá. Por exemplo, barra asterisco, eu quero colocar vários comentários aqui, várias linhas de comentário. Então, esse é um exemplo de código da disciplina BAC 004 no IFEI. Então, vocês podem olhar que o Code Blocks até marca ele de cinza, indicando exatamente o quê? Que ele é apenas um comentário, ele não faz parte, ele não vai ser executado como sendo uma instrução. E aqui embaixo também, um outro que nós colocamos aqui, o comentário de linha. Então, barra barra, declaração de variáveis. Então, aqui só está para quê? Para dizer o que vai acontecer abaixo do programa. Então, estou declarando a variável, barra barra aqui. Beleza? Então é isso aí. Então nós vimos aí agora os comandos de entrada e saída, vimos também os tipos de dados, né, que nós podemos utilizar, como declarar variáveis e constantes, e vimos também os comentários. No próximo vídeo, vamos ver um exemplo que vai utilizar basicamente quase tudo isso que nós vimos aqui nessa aula.